E continuando o vídeo anterior, e se dentro da minha oração não aparecer um núcleo dentro desse sintagma nominal, não aparecer um sujeito lá, né? Mas eu perceber que o meu verbo está flexionado em determinada pessoa, há uma flexão no verbo de número, né? Primeiro de número singular, plural, ou de pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Esse meu sujeito, se é certo, né? É certo se ele for de terceira pessoa do plural, eu vou ter um sujeito oculto, né? Ou seja, ele está implícito na desinência verbal. Ele não aparece, mas pelo verbo, se eu digo, por exemplo, fui ao mercado comprar álcool em gel, né? Esse fui ao mercado comprar álcool em gel é informação. E essa informação, ela diz respeito a quem? Ela diz respeito ao pronome de primeira pessoa, né? De primeira pessoa, que é o eu. Então, o sujeito oculto vai ser aquele que não aparece na frase, mas que eu consigo também determinar a partir da desinência verbal, a partir da flexão do meu verbo. Então, fiquem muito atentos a isso, porque o sujeito chamado de oculto, ele é um sujeito determinado. Eu consigo dizer quem é este sujeito. Perfeito? Lembrando também que ele vai receber vários nomes, né? O sujeito oculto, ele pode ser chamado de sujeito desinencial, porque ele é percebido através da desinência do verbo, né? Ele pode ser chamado de sujeito elíptico, porque nós sabemos que ele acontece através da elipse de uma palavra. Elipse é uma figura de linguagem no português, que significa algo que foi tirado dali, né? Você remover uma parte da frase, uma parte da expressão, porque é facilmente compreendida pelo que está ali. Pelo contexto, você consegue perceber que palavra era essa, né? A elipse a gente usa bastante no português, porque é um recurso que nos traz uma economia verbal, que limpa o texto, deixa o texto mais coeso, né? Com uma estrutura melhor para evitar repetição. Então, o sujeito elíptico, ele não aparece ali, né? O sujeito oculto, elíptico, desinencial, implícito também, né? Outro nome que ele tem é esse que é aquele que está implícito na desinência ou terminação verbal e que eu consigo determinar. Fui ao mercado, fomos ao mercado, sujeito nós. Fui ao mercado, sujeito eu. Foste ao mercado, né? Agora, é diferente de eu dizer, se eu dissesse, por exemplo, foram ao mercado. Ou se eu dissesse, falaram de você lá fora. Eu não saberia determinar quem são eles, né? Eu sei que o verbo está flexionado na terceira pessoa, que é o eles, mas eu não posso dizer quem são eles, eu não tenho como expressar. Pensa naquele exemplo que eu sempre dou, né? Falaram de você lá fora. Quem falou? Pode ter sido uma pessoa, pode ter sido duas, pode ter sido várias, pode ter sido nenhuma, né? Pode ser uma invenção também. Então, quando eu digo falaram de você lá fora, observa que o meu verbo está na terceira pessoa do plural, né? Que é o ele, ela, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Então, terceira pessoa do plural, eles, elas. Quem são eles, elas? Não sei. Então, se o verbo aparece assim, no predicado, eu vou ter um sujeito indeterminado, né? Esta é a primeira situação do sujeito indeterminado, que é com verbos flexionados na terceira pessoa do plural, no eles, elas, sem que o contexto me diga quem era. Porque se na frase anterior eu disser João e Maria foram ao mercado, ponto final, compraram vários litros de álcool em gel. Esse compraram vários litros de álcool em gel é João e Maria, que está na oração anterior. Então, o que eu tenho aí é um sujeito oculto, né? Então, fiquem muito atentos, porque o sujeito oculto é diferente do indeterminado. No oculto, eu consigo dizer quem é. Eu sei que na frase anterior pode estar falando quem é, ou eu consigo determinar pela desinência verbal. No sujeito indeterminado, eu não posso dizer quem é. Eu não tenho certeza de quem é a pessoa que está fazendo esse verbo flexionar. O segundo caso de indeterminação do sujeito, de sujeito indeterminado, é o que está aparecendo no slide para vocês também, que é o índice de indeterminação do sujeito, que nada mais é do que a partícula se, né? Essa partícula se, assim como outras partículas na língua portuguesa, elas vão mudar muito de significado dependendo do contexto, né? Então, se eu estiver escrevendo frases em que esse se aparece junto de verbos de ligação,
né, que são aqueles verbos que servem para ligar uma característica, um predicativo, né, um adjetivo ao sujeito, né? Então liga um predicativo do sujeito ao sujeito. E, se aparece esse se com esse tipo de verbo, que é o verbo de ligação, eu tenho, por exemplo, um caso de indeterminação do sujeito, né? Se o se aparece com o verbo transitivo indireto, que é aquele que precisa de preposição na regência dele, né? Exemplo de um verbo transitivo indireto: precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Investir. Quem investe, investe em alguma coisa. Tem um verbo transitivo indireto, porque é o em, o de, o para, né? Lembrem-se daquelas preposições: o a, o até, o para, o de, o sem, o traz, o perante, o com. São tudo preposições, né? Então, quem aspira, aspira a alguma coisa, transitivo indireto. Quem investe, investe em alguma coisa, transitivo indireto. Então, se eu tiver 3 tipos de verbos: verbo de ligação, que é o verbo que liga uma característica ao sujeito. Fulano está feliz. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, precisa de alguma coisa, almeja não, porque almeja algo. Aspira a alguma coisa, assiste a alguma coisa, investe em alguma coisa, né? Que é um transitivo indireto. E o terceiro tipo de verbo, o verbo intransitivo. O intransitivo é aquele que é independente, ele sozinho tem seu significado completo. Então, com esses 3 tipos de verbo, de ligação, transitivo e indireto e o intransitivo, esses 3 verbos acompanhados do se trazem um sujeito indeterminado. E se eles trazem um sujeito indeterminado, o meu verbo não pode ir para o plural. Porque mesmo que o termo restante da frase esteja com palavras pluralizadas, não interessa. Essas palavras não são sujeito. Lembra que o verbo concorda com o sujeito. Então, se está no plural, está no plural. Quando o meu sujeito é indeterminado com os do se, essa concordância não se dá. O meu verbo tem que permanecer na terceira pessoa do singular. Tá aí um erro que se comete sempre. Nós vemos, né, com muita frequência frases como: precisam-se de funcionários, né? Precisam-se, olha só, verbo transitivo indireto. Precisa de algo, né? Acompanhado do se, precisa-se de funcionários. Quem precisa? Não sei, é um sujeito indeterminado, né? Aqui investe-se em saúde e educação. Quem investe? Não sei, alguém investe, mas eu não sei quem. Sujeito indeterminado. Então, gente, esse é o mais complicadinho. Por isso que eu preciso que vocês leiam com atenção o slide. Caso não compreendam, podem me comunicar, pode mandar a informação que eu tento explicar novamente de uma forma mais apurada, mais concentrada só nessa parte, tá? Então, sujeito indeterminado acontece em 2 casos: com o verbo na terceira posição do plural, sem que haja um referente para esse verbo, que estaria colocando ele na terceira pessoa do plural. Então, falaram de você lá fora, fizeram alterações no relatório. Quem fez? Eles, mas eles quem? Fizeram alterações, sujeito indeterminado. E com aqueles 3 tipos de verbo: o intransitivo, que é aquele que possui em si mesmo um sentido completo, ele não necessita, ele não precisa obrigatoriamente de objetos, certo? Então ele pode aceitar uns adjuntos adverbiais, mas ele não precisa necessariamente de objetos, né? Os transitivos é que precisam. Então, se o transitivo, o indireto, o intransitivo e o de ligação aparecerem com o se, eles terão que estar na terceira pessoa do singular, tá bom? É o segundo caso de sujeito indeterminado. Então, observe, o sujeito indeterminado acontece em 2 situações. Uma em que o verbo está no plural e eu não sei quem são eles, não sei quem são, mas eu sei que alguém praticou a ação ou recebeu a ação. E no segundo caso, que é com esses verbos sempre no singular e acompanhados pelo índice de indeterminação do sujeito, por esse indicador de que o sujeito é indeterminado, de que eu não posso dizer com clareza a quem se refere a ação verbal. O terceiro caso é a oração sem sujeito, o antigo sujeito inexistente para alguns gramáticos mais tradicionais, né? A oração sem sujeito também é muito importante
porque ela se refere a um tipo de oração que só possui predicado. Existe um verbo, existe uma frase, existe um período, algo está sendo dito com sentido completo, mas eu não posso dizer que se refere a alguém, né? Essa oração sem sujeito, ela vai aparecer com os verbos que são chamados impessoais. São verbos impessoais porque eles não concordam com nenhuma pessoa, né? Quando o verbo concorda com alguma pessoa, tem um sujeito determinado. Quando não concorda com ninguém, a oração é sem sujeito, tá? E os casos que eu coloquei para vocês de oração sem sujeito são os principais, né? Com o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, realizar. Por exemplo, houve aula ontem. Houve aula ontem. É uma oração, olha o verbo haver aí. Com o sentido de acontecer, existir. Se eu disser, há pessoas interessantes nesta cidade, estou querendo dizer que existem pessoas interessantes nessa cidade. Só que, se eu usar o verbo haver, com esse sentido, né, de existir, acontecer, realizar, né, principalmente com o sentido de existir, a minha oração é sem sujeito. Porque se eu disser, há pessoas interessantes nessa cidade, quem é o sujeito? Não sei, não tem sujeito. Oração sem sujeito, tá? Então, o verbo haver, com o sentido de existir, é um verbo impessoal e a minha oração ela é sem sujeito. No entanto, se eu trocar esse verbo haver pelo seu sinônimo, existir, a minha oração terá sujeito. Se eu disser, existem pessoas interessantes nesta cidade, o meu sujeito é pessoas. Pessoas existem, né? Pessoas interessantes, perdão, é o sujeito. Pessoas interessantes existem nesta cidade. O sujeito está aí, pessoas interessantes. Sujeito simples, porque só tem um núcleo que é a palavra pessoas, certo? Quando a oração é sem sujeito, eu tenho o verbo haver no lugar daí do existir. Então, há pessoas interessantes dessa cidade. Eu posso falar que tem sujeito? Não, pessoas interessantes há, oração sem sujeito. Então, cuidado, a oração é sem sujeito com o verbo haver. O segundo caso é com os verbos fazer, haver e ir, referindo-se a tempo decorrido. Fazer, haver, o mesmo verbo, e ir. Ou seja, faz 10 anos que eu me formei. Realmente, faz 10 anos. Me formei na graduação em 2010. Faz 10 anos, né? É uma oração, o verbo fazer está aí. É uma frase, é um período, tem sentido completo, mas eu não tenho sujeito. Porque quem é que faz? Quem é que pratica a ação? Ninguém. Então, oração sem sujeito. Mesmo caso, morei no Rio há cerca de 10 anos. Uma oração, período simples, com o verbo haver. Morei no Rio há. É o verbo haver com o sentido de faz, né? Então, detalhe, sempre terá que ficar no singular. Faz 10 anos que me formei e não fazem 10 anos, né? Então, sempre que o verbo fazer, o haver e o ir, por exemplo, ir ao tempo da Primeira República, né? É o verbo ir indicando tempo decorrido. Sempre no singular, nunca colocar no plural. Perfeito? O outro caso que eu coloquei para vocês é o verbo ser, né? Que este verbo ser, somente o verbo ser que vai permitir uma flexibilização. Ele vai poder ser flexionado, tá? Por plural. Então, quando eu vou me referir a uma hora precisa, por exemplo, são 10 horas. É uma oração sem sujeito e eu não posso falar 10 horas. Então, o verbo ser vai poder flexionar, tá? Com a expressão numérica. E é um tipo de oração sem sujeito. Porque eu não posso falar que existe sujeito. Quem é que está fazendo, né? Que são 3 horas? O relógio? Não tem como dizer. É uma oração sem sujeito. E o último caso, que é o dos verbos que indicam fenômenos da natureza. Estes verbos também vão indicar orações sem sujeito, porque eu não posso dizer que o fenômeno da natureza está praticando uma ação, tá? Agora, por exemplo, está chovendo. Então, chove em Ariquemes. Oração sem sujeito, tá? Cuidado, porque só é oração sem sujeito, com esses verbos que indicam fenômenos da natureza, quando eles aparecerem no sentido denotativo, na denotação, tá? O dicionário carrega o sentido denotativo, que é o sentido real, tá? Que é o sentido literal, ao pé da letra de cada palavra. Então, quando estiver no sentido denotativo, está chovendo realmente, certo?
Isso é o sentido denotativo, indica realmente um fenômeno meteorológico. Então, oração sem sujeito. Se eu disser, choveram pedras nos policiais que... Enfim, choveram pedras nos policiais que impediram a manifestação. Algo desse tipo. Choveram críticas a não sei quem. Esse dos policiais é porque aparecia lá na nossa gramática. Eu acho que ele tá no material para vocês. Então, nesse caso, choveram não indica a chuva, indica que vários objetos foram lançados sobre os policiais durante a manifestação. Ou choveram críticas à cantora quando ela se apresentou. Choveram críticas, né? Não choveu no sentido denotativo, é o sentido conotativo. Então, no sentido conotativo da palavra, né? Nesse sentido que é o figurado, se aparecer um verbo indicando fenômeno da natureza, pode olhar que haverá sujeito. Então, choveram críticas, quem é o sujeito? Críticas. Críticas choveram sobre a cantora. Então é isso, gente. 3 tipos de sujeito: determinado, indeterminado e oração sem sujeito. Ficar atento porque na oração sem sujeito, os sujeitos são inexistentes, como a própria, né? É formado apenas por predicado. Os verbos são impessoais, portanto, eles não vão ser flexionados nas primeiras, segundas ou terceiras pessoas do singular e do plural. E eles vão ficar sempre no singular, com exceção do verbo ser, tá? Indicando hora que tem que ir para o plural. Tá tudo bem? E o outro caso do sujeito indeterminado, com o índice de indeterminação do sujeito, que tem que ficar muito atento porque o verbo também tem que permanecer no singular. Então é isso, espero que com essa breve explicação fique um pouco mais fácil de entender. E mandem brasa na resolução dos exercícios e me encaminhem aqui via ambiente virtual de aprendizagem. Fiquem bem e até a próxima.